Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, né? Atrasamos um pouquinho, estávamos ajeitando aqui. Às vezes a gente tem algumas dificuldades aqui, né? No Facebook, mas logo se resolve. Então vamos fazer a prece, pessoal. Vamos todos vibrar, né? Na mesma sintonia, numa mesma frequência de amor, de paz. Mentalizando Jesus, mentalizando o Mestre, nos envolvendo com a sua energia curativa, com a sua energia benéfica, que nos dá força, que nos dá coragem, bom ânimo, que nos dá esperança, que nos proporciona a multiplicação dos recursos que todos nós possuímos como filhos de Deus, que somos todos nós. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Adentra todos os lares, levando a tua aura radiante, a irradiação das tuas energias, para que todos os ambientes se harmonizem, para que todos os espíritos que nos acompanham sejam conosco aqui, sejam em todos os lares, casas espíritas, grupos de estudo, todos aqueles que estão em torno de nós encarnados e nas regiões de sofrimento, onde também se leva essa mensagem, essa reflexão, para que aqueles que sofrem possam também progressivamente trabalhar em suas mentes e seus corações. Que a luz do nosso Senhor se faça em toda parte, possa se expandir, levando a todos a sua vibração elevada, o seu amor e a sua paz. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite a todos. Deixa eu só tirar aqui o legenda. O que está aparecendo? Legenda. Pronto, agora desativei. Prontinho. Um grande abraço em cada um de vocês. Queria dá-lo pessoalmente, mas na impossibilidade sintam-se abraçados todos. Tá? Chame o pessoal. Hoje nós estamos fazendo através da nossa página. Eu tive dificuldade de entrar, porque o Facebook fez umas mudanças aí. E as páginas, né? Eu estou tendo uma certa dificuldade, às vezes, de entrar na Espiritismo Brasil, tá? Então eu peço que vocês chamem os outros irmãos aí que participam, né? Coloca o nome deles aí para eles serem chamados aqui para o estudo, tá? Isso ajuda bastante. Aí compartilha no seu Facebook, tá? Isso também ajuda no WhatsApp. Manda para quem vocês sabem que gosta de participar, né? Isso facilita aqui pra gente, tá? Então vamos lá, meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, tá? Nós estamos ligados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos aqui todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas até às 21, mais ou menos, né? Nós estudamos a doutrina espírita, tá, pessoal? Sempre num enfoque bastante terapêutico, bastante voltado para aquilo que pode nos ajudar a nos harmonizar, né, em todos os sentidos, com a ajuda dos espíritos amigos, né? Isso aqui, quem entra aqui nesse estudo, está sob o amparo da espiritualidade ligada a Maria de Nazaré, ligada às casas espíritas associadas a nós aqui neste momento, tá? Então, quem não está bem, vai melhorar, tenha confiança, tá bom? E aí vocês vão se abrindo, né, nessa receptividade para o recebimento do auxílio, né, da espiritualidade. Bom, pessoal, de segunda-feira a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, tá? De Allan Kardec.
E nós vamos pegar da questão 557 em diante. E vamos começar falando sobre o capítulo 9, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, mas é uma única pergunta, então a gente deve passar por ela e depois dar sequência no próximo capítulo. Então, esse tópico, que é o último tópico do capítulo 9, né, bênçãos e maldições, tá? É uma única pergunta nesse tópico aqui, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, quem tiver com legenda e tiver atrapalhando aí, você não quer legenda porque atrapalha, né? Você vai ali na tela do seu celular, no canto direito, lá em cima tem uns 3 pontinhos. Você aperta ali nos 3 pontinhos, aí tem uma lista ali, um menu, você vai, legendas ocultas, você vai apertar ali, tá? Às vezes precisa entrar 2 vezes para desativar, tá? Se não desativou da primeira, entra de novo e desativa, tá? Aí vai sumir a legenda aí. Eu tive que tirar a minha também aqui, tá bom? Então vamos lá para as bênçãos e as maldições saramalignas. Será que existe as bênçãos e as maldições, né? Pergunta 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Existe isso? Quando você abençoa alguém, funciona. Ou quando você recebe a bênção de alguém, funciona. Né? E quando você é abençoado por alguém, ou quando você amaldiçoa alguém, ou recebe a maldição de alguém, isso também pega? Isso funciona também? A Silvana acha que não. Né, Marina? Sim. O que vocês acham, pessoal? Conseguiram tirar a legenda, né? Então, é isso aí. Funciona. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Né? Vamos ver aqui a resposta. Deus não escuta a maldição injusta e culpado, perante ele se torna o que a profere. Como temos os 2 gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tá? Parece um pouco complicado, mas vamos tentar destrinchar, vamos tentar descomplicar aí, tá, pessoal? Então vamos lá, primeira coisa, Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Então vamos dar uma paradinha aí. O que os espíritos provavelmente estão querendo dizer? Aí a gente tem que lembrar do que a gente conversou esses dias atrás. Né? Você pode prejudicar alguém atraindo os maus espíritos e pedindo que eles auxiliem você a prejudicar uma pessoa, por exemplo? Pode acontecer, mas você não vai conseguir fazer isso com uma pessoa que não deve passar por isso, que tem a sua proteção pelo bem que faz, pelo bem que proporciona, pelo bem que cultiva. É o mesmo princípio, é o princípio do mérito e o demérito. Né? É o princípio do mérito e do demérito. A Adriana, né? Se não sintonizar com a maldição já é um bom começo. Exatamente. Tá? Exatamente. Então começa daí. Né? Se é uma pessoa que se vincula, porque ela está nessa frequência também do mal, então ela facilmente ela se vincula, ela sintoniza com essa maldição. Então é isso que os espíritos estão tentando dizer. Ó, Deus não escuta a maldição injusta
e culpado perante ele, perante Deus, se torna o que a profere. Na verdade, acaba se voltando contra a própria pessoa. Né? O mal, na verdade, ele pertence a quem o faz. Se ele chega a quem recebe, é porque essa pessoa se sintonizou com o mal daquele que enviou o mal, aquele que fez o mal. Né? Mas os espíritos ensinam que o mal pertence a quem o faz. Tem até uma frase, né, célebre, né, que o Divaldo gostava de falar, gosta de falar. O mal que eu faço, não, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno uma pessoa má. Então, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque aí eu me torno uma pessoa má. Né? É esse princípio, tá? É esse princípio do merecimento ou não. Tá? Que faz parte das leis naturais, de lei de causa e efeito, de semeadura, de colheita, né? Do que você cultiva, você atrai, você sintoniza. Certo, pessoal? Então é bem fácil, né, da gente entender. Então, a primeira parte, né? Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Na verdade, né, além de não atingir, né, que seria uma injustiça atingir aquela pessoa que não merece essa maldição, vai voltar para a própria pessoa. Porque tudo que eu desejo para os outros retorna para mim multiplicado, né? Tudo que tudo que retorna, tudo que eu desejo para os outros retorna para mim multiplicado, né? A Jerusa colocou, ou tem brechas do passado, não é? É verdade, é bem lembrado. A Jerusa lembrou um aspecto importante aí, um ângulo da questão que é importante lembrar. Veja bem, dentro desse merecimento ou não, nós temos também que calcular, né? Aí a justiça divina, aí, né? Não somos nós que sabemos o que merecemos ou não, é Deus que sabe, né? Então, quando a gente vem a receber uma carga pesada, mesmo você estava fazendo bem, você estava buscando bem, mas você recebe ainda o choque de uma carga pesada, de uma dificuldade complicada, de um problema. Duas coisas. Teste a nível de evolução, de melhoria, né? Então, exercício a nível de promoção ou o retorno do passado. Né? Outro, a gente está sendo testado a nível de promoção, a gente está sendo testado, exercitado, por quê? Porque tem coisas importantes a realizar, você tem que aprender coisas importantes e tal, né? Ou questões ligadas ao passado. Então é um choque do retorno de questões que não tem como a gente fugir. Por quê? Não é porque a gente está fazendo bem que a gente vai fugir do passado. Tem certas provas que a gente vai passar, que a gente pediu para passar, porque a nossa consciência pede isso. Porque a nossa consciência só vai se acalmar quando a gente passar por certas coisas que nós fizemos aos outros. Então, nesse cálculo aí de merecimento ou não, que só Deus sabe fazer, né? Aí tem essas questões ligadas ao passado também, tá? Então, precisamos analisar. Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Como temos os dois gênios opostos, o do bem e o do mal, que gênios? Nós temos os dois lados, né? O bem e o mal dentro de nós. Ninguém é santo só porque está numa religião. Ou fora dela. Ninguém, né? Ninguém tem só o bem ou só o mal. Nós temos a sombra e temos a luz dentro de nós. Nós temos um passado, né, repleto de erros, de tropeços, de quedas, de problemas, de vazios, né? E temos um futuro de luz que nos aguarda, conforme o nosso esforço e o desenvolvimento do potencial divino. Então temos a luz e a sombra dentro de nós, né?
E tem os espíritos também que estão na luz ou que estão na sombra e que se vinculam com o nosso lado sombra e o nosso lado luz, conforme o que a gente deixa mais pronunciado, vamos dizer assim, né? Ok, pessoal? Então, como temos os dois gênios opostos, né, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria, né? Então, como nós temos o nosso lado sombra, como nós temos o nosso lado sombra, pode ser que aquela energia chegue num dia que a gente não está lá muito cristão, né? Que a gente não está lá muito luz, né? A gente está mais para a sombra do que para a luz, né? Então, às vezes uma energia mais pesada, às vezes uma situação mais problemática, nos pega no contrapé, né? Nos pega no momento de fragilidade, né? E essas fragilidades nós, que significa o passado em nós, que significa os defeitos em nós, que significa o que nós precisamos fortalecer. E a gente só vai aprendendo a importância de se fortalecer passando por certos perrengues, né? A gente vai percebendo, e desse jeito que eu tô, eu preciso me fortalecer. Eu preciso ler mais, eu preciso meditar mais, eu preciso orar mais. A minha intuição tá meio desajustada, eu preciso ajustar a minha intuição. Entre escolher entre duas coisas, eu acabo escolhendo sempre a ruim. Depois eu vou ver que foi a ruim. Quer dizer, eu tô agindo muito por impulso, né? Tomando decisões erradas e agindo, né, de uma forma reativa. Eu preciso me equilibrar mais, eu preciso elevar mais meu pensamento. Desse jeito que eu tô indo, não, não vai dar, né? Não vai dar certo, né? Então a gente precisa ter essa percepção. E o que nos dá essa percepção das nossas fraquezas é justamente certas dificuldades, certos embates que a gente tem, né? Certos impactos que a gente sofre, vai nos dando a noção de que precisamos nos fortalecer, ok? Então, na verdade, acaba servindo como autoconhecimento. A vida nos permite certas oscilações, certos embates, para a gente perceber que tem muito ainda para a gente melhorar. Tá? Então, é uma coisa importante, né? Deus permite que existam essas situações até para que a gente perceba que não dá para a gente ficar estagnado, não dá para a gente se acomodar, não dá para a gente sentar em cima do já conquistado, porque ainda temos muito a conquistar em termos de conhecimento, melhoria e tudo mais, né, pessoal? Então, não dá para a gente se acomodar, não, de jeito algum. Então, acaba havendo a possibilidade, né, de exercer momentaneamente influência. Mesmo que nos pegue no momento de fragilidade, a gente pode sofrer alguns dias com uma certa oscilação, uma dificuldade maior, mesmo sobre a matéria, sobre o nosso corpo, sobre a saúde, né? Sobre, né, alguma questão da nossa vida material, tá? Pode haver uma influência assim, tá? Mas que devemos perceber que devemos nos fortalecer. Vamos fazer evangelho no lar, tá precisando, né? Aí continua a resposta aqui. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Então, vocês estão vendo que há permissão divina nessas situações para que é um aumento de prova para aquele que é dela objeto, né? Seja a título de promoção, seja a título de quitar, pagar, aprender com o resultado de algumas coisas do passado aí, né? Tá? Tá dentro das leis divinas, não tá alheio às leis divinas, tá, pessoal? Ok?
Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Tá certo que nem sempre a coisa corre por aí. Os espíritos falaram de uma forma geral, que é uma tendência, né? A serem amaldiçoados os que fazem o mal. Aí o retorno é que as pessoas, né? Elas criticam, falam mal, porque elas têm uma natural aversão ao mal. Todos nós temos uma natural aversão ao mal. Então é normal que sejam amaldiçoados aqueles que praticam o mal. É normal que sejam abençoados aqueles que praticam o bem. Não é à toa que Chico Xavier foi considerado a personalidade do século, né? Aqui no Brasil, não foi? Teve uma coisa assim? Quer dizer, foi uma pessoa que só amou, que só tolerou, que só ensinou, que só, né? Exemplificou, semeou o bem. Então, pessoas dentro e fora do Espiritismo abençoam Chico Xavier, né? Uma coisa interessante até, né? Mas é compreensível, é natural, é coerente, né? Porque é uma pessoa que só abençoou, né? Só fez o bem aos outros, né? Então é um retorno. Há uma tendência para que haja esse retorno. Às vezes não há por parte de pessoas injustas. A pessoa quando é injusta, a pessoa quando não está muito bem regulado lá o princípio de justiça dentro dela, ela amaldiçoa a pessoa boa. E ela abençoa a pessoa ruim. Isso, isso acontece também. Não é a tendência geral. A tendência geral é amaldiçoar o mal e abençoar o bom. Mas as pessoas injustas e com um senso de justiça bastante desregulado acabam invertendo a coisa. Tá? Certo? São as mesmas pessoas que usam frequentemente da racionalização, né? Isso faz parte do fenômeno da racionalização, que tenta torcer o mal em bem e o bem em mal. Então elas, de tanto fazer isso, elas acabam invertendo a ordem das coisas, porque elas querem, né, dentro delas, né? Não que as coisas mudem porque elas querem, mas dentro dela fica distorcida a coisa. Então a visão delas fica prejudicada, né? A visão dela fica prejudicada. Acaba tendo uma visão injusta, né? E na verdade a gente vê o que está em nós, né? Então a gente vê fora o que está em nós, né? Certo? Vamos lá? Aí, para terminar essa resposta, que é a única pergunta desse tópico aqui, só tem essa pergunta e essa resposta, tá? Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece, né? Então, a cada um segundo as suas obras, tá? É muito lógico aqui, né? Que os espíritos disseram, quer dizer, a bênção não vai acobertar a pessoa má, né? A bênção não vai acobertar a pessoa má, a pessoa que só fez o mal. Assim como a maldição não vai atingir a pessoa legitimamente boa, que não merece aquela maldição, né? Então são limites que Deus colocou justamente para que se separem as coisas. Aqui na Terra a gente mistura muita coisa, mas a lei divina, ela sabe separar aquele que é legitimamente bom daquele que é ainda muito é, propagador do mal, né? Aquele que se afiniza muito com o mal. Mesmo no meio da nossa confusão aqui, a distribuição, a justiça divina e a distribuição, né, dos méritos e dos deméritos, dos créditos e dos débitos é feita de maneira absolutamente perfeita. Isso não tenhamos a menor dúvida. Se não for nessa encarnação, será na próxima. Se não for na próxima, será na outra. E assim por diante, pessoal.
né? A cobrança, ela não se dá quando a gente quer. A cobrança se dá conforme a vontade divina, conforme a avaliação da espiritualidade em cada caso, tá? Ah, mas eu conheço uma pessoa que fez o mal e não pagou o mal que fez. Não pagou por enquanto. Você não sabe como é que vai ser a chegada no plano espiritual. Você não sabe como é que vai ser a próxima encarnação. É que a gente olha, né? Alguns anos, algumas décadas no espaço de tempo e a gente perde a visão de conjunto das encarnações, né? Então a lei divina é perfeita, né? É perfeita, tá? A Cássia então uma pessoa má não tem limites? Ela não percebe o que está fazendo? Todos nós temos limites, né? Nós estamos limitados a um corpo, nós temos vários tipos de limites, né, Cássia? Agora, nós temos o livre-arbítrio aqui e às vezes a pessoa quando quer fazer o mal, ela faz muito mal. Acima de tudo, ela faz mal para ela mesma. Porque quando a gente supostamente faz o mal a alguém, em primeiro lugar nós estamos fazendo mal a nós. Entendeu? Estamos fazendo mal a nós. Que nós ficamos presos ao mal que fazemos. Quem sofre o mal, se souber passar pela dificuldade com sabedoria, com amor, com perdão, ela nem vai se prender a esse mal. Mas eu que pratiquei o mal, eu fico preso ao mal que eu fiz. É assim que funciona a lei divina, tá? Então, Deus nos deixa praticarmos conforme a nossa escolha, né? Mas a colheita será conforme o que nós praticarmos. Isso não tem como fugir, tá? Você vê, Jesus, ele pagou com a cruz o mal que ele fez, né? O mal que ele fez, desculpa. Jesus pagou com a cruz todo o bem que ele fez, ele passou pela experiência da cruz, né? Vocês poderiam, mas como que Deus permitiu que Jesus passasse pela experiência da cruz, né? Permitiu porque as grandes almas, elas vêm em missão onde o amor se une à dor para nos dar ao mesmo tempo o exemplo do amor e o exemplo da paciência, da resignação diante da dor, que é uma grande lição que a gente precisa aprender, né? Então foi um exemplo para nós, né? Não que Jesus merecesse, mas é que ele vem com uma missão para passar por um almo que é um aprendizado para todos nós, né? É uma lição para todos os séculos, né? Então Jesus só fez o bem, né? Ok, pessoal? Certo? Nós terminamos aqui esses assustados aí, né? Jesus só fez o bem, tá, pessoal? Só reafirmando aí, tá? Não, vocês desculpem, é que tem hora que a gente mistura aqui também, né? Então, Jesus só fez o bem, não fez mal nenhum, não, tá? Então, vocês apaguem, não tem como apagar, né? Ok, vamos lá? Aí nós vamos entrar no capítulo 10, tá? Capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Das ocupações e missões dos espíritos. Aí é o próprio nome aqui, né? Das ocupações e missões dos espíritos. A gente estava falando em missão, tá aqui, né? A missão, né? Pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Os espíritos têm alguma outra incumbência fora o trabalharem para melhorarem-se, né? Porque os espíritos trabalham por se melhorar, né? Mas eles fazem alguma outra coisa, né? Tem alguma outra incumbência
além de se melhorarem a si mesmos, né? Vocês estão rindo até agora aí, né? De falar. Ai, ai. Então vamos lá. Os espíritos fazem alguma outra coisa além de melhorarem-se, né? Concorrem, a resposta dos espíritos, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são, né? Então, o que os espíritos fazem além de se melhorarem, de trabalharem pela sua melhoria? Na verdade, uma coisa tem a ver com outra, né? Porque através do trabalho, né, de concorrerem para a harmonia do universo, eles estão trabalhando para a harmonia do universo, né, em nome de Deus. Eles continuam melhorando-se a si mesmos, né? Uma coisa não está desvinculada da outra, né? Certo? Então concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros são eles, cujos representantes da vontade de Deus são eles. Né? Essa imensidão de espíritos elevados, tem muitos espíritos elevados no planeta Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea, nos bilhões e bilhões de galáxias perdidas aí no universo afora. Tá? Muito espírito de luz servindo a Deus e ajudando aqueles mais atrasados, aqueles irmãos mais novos, né? Porque Deus continua criando, Deus nunca deixou de criar novos mundos, novos seres, né? Deus nunca deixou de criar. É até uma das respostas do Livro dos Espíritos, né? Então, os espíritos amigos estão sempre ajudando aqueles que estão vindo, aqueles que estão evoluindo mais para trás, né? Que precisam da ajuda dos bons espíritos, certo? Ok? A vida espírita, ou a vida dos espíritos, né? É uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades, né? Conforme os espíritos vão se aperfeiçoando, quer dizer, conforme eles vão subindo de nível, conforme eles vão mudando de habitação, de dimensões superiores que eles vão adentrando, conforme a evolução deles, menos penosa é a vivência desse espírito. Menos cansaço, menos fadiga vivem, né? Menos infelicidades tem, menos sofrimentos tem, menos angústias, certo? Resposta perfeita, né, Dilma? É bonita a resposta, né? Temos respostas que são quase poéticas, né? Muito bonito, né? Então a vida espírita ou espiritual é uma ocupação contínua. Os espíritos, quanto mais elevados, você não vê espírito parado. A não ser que esteja meditando, né? Mas você vê espíritos em constante movimentação, estudo, aprimoramento, auxílio, socorro, né? E quanto mais evoluídos, mais dinâmica é a vida do espírito. Mais amor irradia, mais luz irradia. E mais pessoas auxiliam. Porque o âmbito do seu amor, o âmbito do seu trabalho vai se expandindo na mesma medida do seu conhecimento e do seu amor. Uma esfera, né, de luz, de ampliação das suas condições e do seu poder, baseado no conhecimento e no amor. Esse é o poder verdadeiro, que é a expressão do poder divino. É a presença divina que vai crescendo dentro de cada um de nós. E nesses espíritos, a presença divina está muito maior do que em nós, né? Está muito mais desenvolvida do que em nós, certo?
Por isso a luz, o conhecimento, o amor e todas as virtudes estão mais expandidas, mais desenvolvidas do que nós. Né, João? Mas a gente chega lá, fé em Deus e pé na tábua, né? Ok, pessoal? Então, tem menos sofrimentos, né, conforme vão se aperfeiçoando mais e se desligando mais da matéria, né? O perispírito vai se tornando cada vez mais rarefeito, quase desaparecendo, né? De tão sutil, né? De tão sutil que é. Porque quando a gente é mais ligado à matéria, mesmo quando a gente desencarna, o perispírito ainda é mais grosseiro. Dizem os espíritos que é até pastoso, quando a pessoa é muito apegada à matéria, é até pastoso, é pesado, é denso, é opaco. Mas quanto mais evolução, mais luz, mais vibração, mais leveza, né? Tanto que se torna fácil de se deslocar no espaço, é leve, se movimenta na velocidade do pensamento. Por isso que os espíritos acabam fazendo muita coisa. Em pouco tempo eles fazem muita coisa. Porque a velocidade de deslocamento é muito grande. Se eu quiser ir lá, né, para algum outro estado, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar um carro, eu tenho que pegar um avião, uma bicicleta, né? A bicicleta, patinete, né? Um skate. Eu vou demorar um tempo, né? Para ir para um outro estado, né? Para um outro continente. Os espíritos, tchum, eles pensaram, já estão lá. Eles pensaram em velocidade do pensamento. Se desloca rapidinho, entendeu? Um piscar de olhos. Então eles fazem muitas coisas, né? Numa noite, por exemplo, a gente fala assim, né? Ah, tá precisando ajudar fulano de tal. Ah, tá bom, vamos ver um dia. Vamos combinar um dia. Então, na semana que vem, nós vamos lá na casa do fulano de tal. Os espíritos não têm essa, não. Ah, precisamos ajudar o fulano. Vamos? Tchum, já estão lá. Depois vai ajudar outro lugar, depois vai para outro, depois uma instituição. Tchau. E ajuda um monte de gente, às vezes numa noite. Faz um monte de coisa. E a gente ainda está planejando. Fala, semana que vem nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Vai ver na agenda como é que tá, não sei o quê, né? Lá no plano espiritual é impressionante. O que eles podem é na hora. Já vai lá, já resolve a coisa. É impressionante, né? Tá? Ok. Quanto mais ligado à matéria, mais fadiga, mais sofrimento, mais tudo, né? Que é próprio da vida material, né? Quanto menos ligado à matéria, mais espiritualizado, tudo isso vai perdendo a importância, né? Vai mudando, né? Pergunta 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Né? Então vamos lá. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Eles também têm uma função no universo, né? Os espíritos inferiores e imperfeitos, né? Que estão mais para baixo na evolução, estão ainda na fase inicial, né? Eles também têm uma função útil? Sim ou não? Sim ou não? Não é? Vamos ver aqui a resposta. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Perfeito, né? Perfeito, né? Então, todos têm deveres a cumprir. Para a construção do edifício, não concorre, não participa, né? Tanto o último dos serventes, aquele que entrou hoje lá sem saber direito o que fazer, mas vai entrar lá, vai começar a fazer, né? Servente de pedreiro, como o arquiteto, né? Aquele que estudou bastante, se aperfeiçoou, fez os cálculos, idealizou a coisa, então
né? Todos têm uma função. Deus criaria alguma coisa sem função? Né? Ainda mais em se tratando de ser humano, que já está num patamar da evolução, né? Já um tanto adiantado perante as outras etapas. Né? Muito tempo já foi gasto até que chegássemos à condição de ser humano. Gente, como eu brinco, a minhoca tem a sua função. As bactérias são imprescindíveis para a manutenção do nosso organismo. Os vírus, as bactérias, eles são imprescindíveis, estão na base da manutenção da nossa vida, aqui na matéria. As algas, né, nos oceanos, são as que mais, né, produzem o fitoplâncton, né, produzem a oxigenação do ar que respiramos, né? Então tudo e todos têm a sua função, né? Tudo e todos têm a sua função. Até na pergunta 540, né, os espíritos falaram no finalzinho da resposta, né? Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, né? Quer dizer, é a vossa condição ainda que não consegue apreender o conjunto na sua, na sua beleza, na sua grandiosidade, tá? Ok? Então, mas à medida que a gente vai expandindo a nossa condição, nós começamos a enxergar a grandeza do universo, a grandeza das leis divinas, o funcionamento da vida, né? Os artigos da lei divina, conforme a gente vai se dedicando. Conforme a gente vai se dedicando. Ok? Obrigado você, Dina, pelo seu carinho, viu? E o carinho de todos aí. Certo? Tá? Então todos têm a sua função. O espírito que faz o mal, o espírito que age de forma negativa, ele está ajudando aquelas pessoas que estão sofrendo pela sua ação. Ai, Alexandre, não pode falar isso, tá? Né? O mal que nos atinge, se a gente souber aproveitar, a gente pode, a gente pode construir a nossa evolução, a gente pode usar. Não tem aquela frase que fala assim, que as pedras que nos atiram a gente pode aproveitar para servir de degrau para gente se elevar? É mais ou menos isso. As pedras que nos atiram a gente pode usar para fazer um degrauzinho para a gente se elevar. Assim é o mal que a gente receber. Se nós soubermos reciclar esse material, nós podemos utilizar e fazer uma sementeira, fazer uma floreira, né? Transformar o esterco em flores, né? Em utilidade, tá? Ok, pessoal? Então é questão da gente saber aproveitar, né? É, tudo tem sua função, tudo serve, né? Nada é impuro em si mesmo. Isso eu não lembro se é Paulo de Tarso que falou, ou se foi Tiago, eu não lembro. Mas dá para vocês procurar no Google aí. Nada em si mesmo é impuro. Quer ver? Ó? Mesmo é impuro. Eu fiquei curioso agora de ver também. Vamos ver de quem que é. Coríntios. Coríntios 1, né? 10, 28. Primeira carta aos Coríntios. Né? Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é impuro, né? Acho que é isso, se eu não me engano, acho que é isso. É, tem em Romanos também 14, 14, né?
Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada de si mesmo é imundo, né? Nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é imundo, né? É interessante, né? É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Então, pergunta 560, né? Porque a gente analisou aqui, né? Pergunta 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Tem atribuições especiais cada espírito? O que vocês acham, pessoal? Cada espírito tem as suas atribuições especiais? O que vocês acham, Rosimeire? Acho que sim, né, Rosimeire? Tem atribuições especiais cada espírito? Ou eles fazem tudo a mesma coisa? Vamos ver a resposta? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Né? Então, interessante essa resposta, né? Ó, todos temos que habitar em toda parte, né? Lógico que a gente tem que ir exatamente para todos os lugares, porque seria impossível, né? Mas o que os espíritos querem dizer é que nós temos que experimentar vários tipos de ambientes, de situações, até de planetas, né? De lugares da matéria, fora da matéria, porque nós temos que adquirir o conhecimento de todas as coisas, o entendimento. Como é que se forma o espírito? Como é que se dá, como é que é o currículo vitae, né? Como é que é o currículo do espírito evoluído? Ele teve que reencarnar, a sua evolução é longuíssima. Teve que reencarnar em planetas diferentes, teve que reencarnar em condições diferentes, teve que reencarnar em sexos diferentes, masculino, feminino, teve que experimentar situações as mais diversas, exposições sociais, riqueza, pobreza, doença, saúde, né? Poder, indigência, né? Tudo, né? Ele teve que experimentar, ok? Para que ele tivesse o conhecimento, né? E no plano espiritual, né? Trabalhando, servindo a Deus, né? Também vai passar por várias situações diferentes para aprender sobre todas as coisas, né? Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo, até porque a gente tem eternidade, né? Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em épocas diversas, na terra, na água, no ar, etc. Né? Que a gente já, né? Cada coisa cumpre conforme o seu tempo, conforme o momento certo, né? Tem a sua experiência, as suas experiências, né? Tá? Então a gente vai passando, né? Um plano, nós temos um plano de carreira aí, né? A nossa evolução é um infinito plano de carreira aí, né? A gente vai sendo levado para cá, para lá, né? Vamos aprendendo funções diferentes, vamos servindo em locais, né, e atividades diferentes e vamos aprendendo a respeito de tudo, né? Certo? Ok, né? Tá. E aqui estava dizendo, ó, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc, né? Quer dizer, até porque a gente, né, conforme a evolução, passamos já pelos seres aquáticos, né? Nós temos hoje, pessoal, os nossos pelos, por exemplo,
Dizem, quando a gente estuda evolução, etologia, né? Que é um estudo comparativo, um estudo sobre evolução, né? E faz comparações entre as espécies, e tal. Etologia, uma ciência bem interessante. Então você vê, eles fazem estudos, né? Os nossos pelos eles são dispostos de uma forma é, hidrodinâmica. Olha que interessante. Hidrodinâmica. Quer dizer, provavelmente herança ainda que nós trazemos, né? Na fase da água, né? Vê que coisa, né? Então tem várias coisas interessantes aí, né? Nós temos no nosso organismo a estrutura óssea que é mineral, né? Herança do reino mineral pelo qual passamos. Ainda está em nós a estrutura óssea. A água, que representa o que? Mais de 70% do nosso corpo, a água que é mineral também, né? Nós trazemos a herança dos vegetais, né? Pelos quais passamos também, o reino vegetal. Nós trazemos a circulação como um aprimoramento da distribuição da seiva nas plantas, nas árvores, né? Nas plantas em geral, né? Então diz o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que a diferença fundamental entre a seiva e o sangue é um átomo de magnésio na seiva por um átomo de cobre no sangue. Ele fala que a diferença fundamental é essa. Né? Lógico que deve ter outras diferenças, mas a mais importante seria essa. A troca de um átomo de magnésio na seiva por um átomo de cobre no sangue, né? Na hemoglobina, né? Né? E a herança do reino animal seriam os instintos, né? Os instintos, né? O instinto de cuidar das crias, né? Que é o começo do afeto, que é o começo das primeiras manifestações do carinho, do cuidado, né? Do apego ali, da vinculação mais afetiva entre os seres, né? É bem interessante, né? Mas, Giovana, por isso que eu não como muito vegetais. Pois coma, viu? Faz bem. Faz bem os vegetais. Fazem bem, né? Ok? Vamos lá mais um pouquinho? Ih, já estamos quase terminando, né? Vamos deixar então a próxima, pessoal, a 561 para a semana que vem, tá? Porque esse tópico aqui ele vai longe, tá? Temos muitas questões a serem perguntadas e respondidas, né, pelos espíritos. Então, vamos continuar na semana que vem, tá? Já estamos na nossa hora, né? Ok? Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos abstrair do campo material, voltarmos para dentro, uma atitude receptiva novamente, pedindo o auxílio dos amigos espirituais, que durante todo o tempo nos auxiliaram e continuam ainda nos enviando energias através dos passes, através da água fluidificada, inundando o nosso ambiente de luz, de harmonia, equilibrando as forças, para que onde nós estivéssemos reunidos em pensamento, a partir dos nossos locais de permanência, esses locais pudessem ser iluminados, harmonizados, abençoados. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu auxílio de sempre, pelo auxílio dos espíritos amigos, pelo nosso espírito protetor que está aqui ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando na resolução de certos problemas, no entendimento de tudo que estamos estudando. Que eles possam receber centuplicadamente todas as bênçãos que nos dão todos os dias, todo o amparo que nos concedem
que nós nunca teremos condição de pagar toda essas bênçãos, mas também, mais importante, não é exatamente pagarmos, mas irradiarmos luz para todo sempre, pela eternidade, passarmos a fazer o bem, passarmos a amar e a ajudar. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, pelas infinitas bênçãos que nos concede a cada dia. Que a tua paz nos pacifique a cada dia mais. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado, tá? Pela presença de todos, pelo auxílio aí na participação. Que Jesus abençoe cada um de vocês, tá? Então, amanhã a gente está junto aqui, amanhã às 20 horas, né? O estudo do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz. Então, a gente conta com a presença de todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.